A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Se você gosta de ser desrespeitado? Com certeza não. Na verdade, ninguém gosta. E, se o desrespeito ofende e gera separação entre as pessoas, que são falhas e são suscetíveis a errar umas com as outras, imagine em relação a Deus, que é santo e perfeito. E é exatamente isso que a blasfêmia significa. Ainda que, quando o assunto seja abordado pareça algo estritamente religioso, ele é mais comum do que se imagina. Blasfemar significa insultar a Deus e tudo que se relaciona a Ele. Apesar de comumente estar vinculado ao ato de falar, também se blasfema com atitudes que revelam desprezo a quem Deus é e também a sua obra. E é nesse aspecto que muitas pessoas, apesar de acharem que não blasfemam contra Ele, têm cometido esse erro. E o resultado disso se revela em suas próprias vidas. A blasfêmia pode ocorrer de maneira sutil, por meio de piadas, sobretudo atualmente, quando a irreverência virou sinônimo de não se levar as coisas tão a sério. Ser divertida, ou usada até mesmo como um elogio, o que de fato não é. Ser irreverente é não ter reverência e respeito por algo ou alguém. Não confiar em Deus também pode ser visto como uma blasfêmia, já que, em outras palavras, a falta de confiança significa: eu não acredito que Deus possa fazer isso. O auge da blasfêmia, porém, é a rebeldia contra os princípios espirituais. Infelizmente, muitos não percebem que suas palavras e atitudes refletem desonra ao Criador. Quem blasfema encontrará barreiras inexplicáveis nas áreas financeira, familiar, emocional e profissional, pois promoverá o próprio afastamento da presença de Deus, o que resulta em uma vida cheia de frustrações e ciclos repetitivos de fracasso. Blasfemar é o extremo oposto de santificar, que é o que Deus espera do ser humano. Enquanto a blasfêmia demonstra desrespeito e gera afastamento entre a criatura e o seu Criador, a santidade revela consciência e alta consideração por quem Ele é e resulta no relacionamento adequado da pessoa com Ele. Ser santo representa estar apartado do pecado e dedicado a Deus. E isso não é uma opção para quem deseja se aproximar dele e ter uma vida plena e realizada em todos os aspectos. Ser santo é a exigência que Deus faz, pois Ele é santo, como está escrito em 1 Pedro 1,15-16. Sede santos, porque eu sou santo. Se o pecado causa afastamento, a santidade propicia intimidade com Deus. Esse assunto é tão sério que Deus deixou claro em sua palavra que quem não se santificar, ou seja, não se separar do pecado, não o verá. Hebreus 12:14. Há perdão para a blasfêmia. Deus é santo e o ser humano é pecador, ou seja, impuro. Por isso, são necessárias a purificação e a santificação para vermos Deus em nossas vidas. Tudo que Deus faz é perfeito e magnífico, e a única ação que Ele quer de cada um de nós é que andemos em sua presença. Foi isso que Ele pediu a Abraão, como está escrito em Gênesis 17:1. Anda em minha presença e sê perfeito. Sabe-se que a perfeição é algo exclusivo de Deus, mas Ele quis dizer a Abraão que, se ele andasse em sua presença, teria uma vida perfeita, e que ainda que encontrasse problemas, eles seriam resolvidos, pois ele teria sempre a direção do Criador. Em outro momento vemos que o Senhor Jesus também prometeu o mesmo, mas usou outras palavras, como descrito em João 7,37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele se refere à sede de quê? Essa palavra é para os que desejam a justiça, o que é certo, as pessoas que têm sede de disciplina e ordem, que desejam uma família bem constituída, com um lar de paz, onde o Altíssimo possa reinar. Quando Jesus oferece a água da vida, que é o Espírito Santo, significa que Ele fará da pessoa uma fonte que vai gerar água por toda a eternidade, que é a vida plena e abundante que Jesus prometeu.
Isso só é possível quando a pessoa bebe da água que Jesus oferece por meio do Espírito Santo, que é quem dá a direção para vivermos e andarmos na presença de Deus. Quando isso realmente acontece, vivemos uma vida digna, que honra, glorifica e santifica o nome dele. Há muitas pessoas que louvam a Deus em palavras, fazem vigílias de orações, graças a Deus por isso, mas às vezes não estão vivendo na presença dele de fato. Viver na presença de Deus de forma legítima é estar 24 horas por dia com os seus pensamentos justos e limpos, deixando sua vida totalmente nas mãos dele, que é perfeito. Quando começamos a justificar o injustificável e a aceitar o inaceitável, o movimento politicamente correto começou a surgir nos anos 1970 com o suposto propósito de defender determinados grupos, como mulheres, negros, indígenas, homossexuais e pessoas com deficiência. Porém, em vez de uma defesa realmente efetiva, a proposta se limitou a proibir o uso de palavras e expressões consideradas ofensivas. 5 décadas depois, estamos em um momento obscuro da história, quando tudo pode ser ofensivo desde que alguém se sinta ofendido. Inclusive, a palavra obscuro, que acabo de usar, cujo significado, segundo o dicionário Oxford, é que não é claro para o espírito, que é difícil de compreender, de explicar, que está sem luz, pode, por si só, já ser motivo de ofensa para alguns. O que parecia ser algo criado para defender minorias passou a ser usado como arma de ataque à liberdade de expressão da maioria. Aliás, a narrativa inicial já se equivoca ao classificar mulheres e negros como minoria, uma vez que no Brasil, 51,5% da população é composta por mulheres e 55,5% se declararam pretos ou pardos no censo de 2022. Para angariar adeptos e ganhar força, o politicamente correto vem trabalhando duro para incutir na mente da população que pessoas de certos grupos são vítimas inatas e que, portanto, merecem ser privilegiadas e defendidas. E, obviamente, a definição desses privilégios e a suposta defesa de que necessitam só podem ser oferecidas pelo movimento. Não seria esse um dos motivos que tem feito a maioria aceitar comportamentos inaceitáveis e a justificar o injustificável? Não é difícil ouvirmos frases do tipo: ela surta com todo mundo, mas coitada, ela deve ter uma rotina puxada. Ele não respeita ninguém, mas é porque teve uma infância muito difícil. Ele não é competente, mas é porque estudou em escola pública. De justificativa em justificativa, chegamos ao ponto de nos surpreendermos quando somos bem atendidos em qualquer estabelecimento, quando alguém cumpre sua obrigação, a agradecermos quando somos tratados com algum respeito e nos sentimos profundamente aliviados quando terminamos uma reunião de trabalho ou qualquer interação social sem termos sido condenados pela patrulha do idioma. Estamos esquecendo de que respeito só existe quando há limites e que onde faltam limites sobra desrespeito. É preciso que voltemos a ser a sociedade cordial, simpática e carismática que costumávamos ser. Devemos partir do princípio de que não é justo jogar nossos problemas sobre pessoas que não os causaram e que nada tem a ver com eles. Uma sociedade verdadeiramente correta não precisa se esconder atrás da narrativa politicamente correta que, por sua vez, apenas nos divide jogando uns contra os outros. A ansiedade é como perder o chão e começar a cair sem ver o fim. Você provavelmente já sonhou alguma vez que estava caindo em um buraco, de um prédio, de uma árvore ou de um avião, por exemplo. Esses sonhos costumam estar atrelados ao nosso medo de altura, e a sensação parece tão real que muitas vezes nos acorda no meio da noite, no mais profundo sono, e ficamos até sem respiração. Não seria esse mesmo sentimento que atinge as pessoas que sofrem com crises de ansiedade? Caso você já tenha presenciado alguém com crise de ansiedade, viu que é como se ele estivesse caindo de um lugar muito alto e não conseguisse se segurar em nada. Ele sente como se o chão estivesse se abrindo, estivesse em queda livre e fosse morrer. O antídoto para isso é a palavra de Deus. Nas Escrituras Sagradas, encontramos a passagem em que o Senhor Jesus disse
que aquele que escuta as suas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha e que, mesmo descendo a chuva e os ventos soprando, ela não caiu. Mateus 7, 24, 25. Neste trecho, compreendemos que a pessoa que ouve e pratica as palavras de Jesus se torna prudente, pois terá firmeza em sua vida. Jesus também afirma em Mateus 7, 26, 27: E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Entendemos aqui, portanto, que, dentro do universo, existem dois grupos de construtores: os prudentes, que ouvem a palavra de Deus e a praticam, e os insensatos, que a ouvem, mas a ignoram. Então, se você quer se livrar da ansiedade, o remédio é ouvir com atenção e inteligência as palavras de Jesus, que estão presentes nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você coloca em prática o que ouve, automaticamente vai edificando sua vida sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Ela se torna seu apoio e traz paz e tranquilidade, mesmo em meio aos problemas.